Palavra Final, com Alexandre Garcia, direto de Brasília. Olá, amigos da Oeste. Encerrou-se o Festival de Assuntos Jurídicos e Políticos em Lisboa, que poderia ter muito bem sido feito no Brasil, porque teve a participação de brasileiros. Auditório brasileiro, coquetéis brasileiros, encontros brasileiros e falas brasileiras. O ministro Dino explicou que não podia ser no Brasil porque ele conhece o Congresso Nacional e todos conhecemos e que lá não teria ambiente para fazer. Ora, é só fazer no Centro de Convenções Ulisses Guimarães, que fica longe do Congresso, fica mais perto do Memorial JK, né? Mas, enfim, eu queria comentar aqui uma fala do ministro Moraes, que deu manchete no Correio Brasiliense. Ele disse: não teremos sossego nas eleições se permitirmos que as redes sociais sejam terras sem lei, para regulamentar, censurar a rede social. Para que possamos garantir que a vontade do eleitor não seja manipulada, os democratas devem combater o populismo digital extremista. Eu diria que se tiver o comprovante do voto e que se a apuração for transparente, porque o voto é obrigado a ser secreto, mas a apuração é obrigada a ser pública. Está no artigo 37 da Constituição. Todo e qualquer ato da administração pública, e contar voto é um ato administrativo, não é jurídico, não está sob sigilo jurídico, é um ato administrativo. A contagem de votos tem que ser pública. Que aí não fica dúvida, aí ficamos todos sossegados. E fica meio estranho, parece incoerente, incompatível falar em democracia combater o populismo, né? Porque os democratas devem combater o populismo digital. Ora, a democracia combate qualquer tipo de populismo, ou comunismo, ou fascismo, por argumentos, argumentando, não? E tem outra coisa, né? Para termos sossego, eleição não é época de sossego. Eleição é época de embates. Não são combates, são embates. Embates dialéticos, embate de conversa, embate de argumentos, embate de posições, embates doutrinários, ideológicos, de programas. É isso. O ministro Alexandre de Moraes disse também, acho que alguém perguntou, sobre um código de conduta do Supremo. É o que o Congresso está pretendendo, né? Evitar que um ministro sozinho derrube por uma liminar uma decisão da maciça maioria do Congresso, como aconteceu com o comprovante do voto, que passou pelo Congresso com muita votação, foi vetado o projeto foi vetado pela presidente Dilma e o veto foi derrubado. Mas aí um ministro do Supremo, depois confirmou, mas um ministro do Supremo com a liminar já derrubou tudo. Não precisa de conduta. Eu acho que não precisaria mesmo, né? É só tomar, por exemplo, o modelo José Nery da Silveira, que eu acompanhei, meu conterrâneo gaúcho, mas nunca falou comigo, porque ele era juiz do Supremo, ele não ia falar com jornalista, né? Nunca deu uma entrevista para mim. Ele passava a roupa em casa, a roupa dele, ele mesmo passava para economizar a mordomia do Supremo. Ele ficou no Supremo de 1981 até 2002, foi presidente do Supremo, né? E eu acho que essa linha de conduta envolve parentesco, quer dizer, advogados, parentes que têm um escritório de advocacia não podem, de forma direta ou indireta, mexer com processo no Supremo, né, onde tem lá o parente. Tem que deixar bem claro que bens, quais são os seus bens antes de entrar no Supremo, qual é o seu saldo bancário, que ligações tem com empresas, instituições, fundações, né, coisas assim. Tem que ser pessoa discreta, que não fica dando declarações, entrevistas, palpites, né? Isso é que deveria ser o Supremo. E só para encerrar, duas questões de eleições no exterior, né? Os democratas e Biden parece que firmes, mesmo após o vexame do debate com Trump, em que Biden mostrou que não tem mais força intelectual nem física, né? Estão insistindo, né? Estão falando em Kamala Harris, que é a vice, mas a vice só deu fora lá, nem nos democratas ela está bem, né? No governador da Califórnia, na Michelle Obama, já que o Obama não pode ser candidato, ninguém pode ter um terceiro mandato lá nos Estados Unidos. E eleição na França, mais uma derrota de Macron, do presidente Macron, uma grande vitória da direita, da Marine Le Pen, né? E agora vão para o
balotage, que é no próximo domingo, uma outra eleição para confirmar. Tendo maioria no parlamento, a direita pode fazer o primeiro-ministro, chefe de governo, o seu presidente, que tem 28 aninhos. De Brasília, Alexandre Garcia. A palavra final com Alexandre Garcia, direto de Brasília.